Eu estou há um tempinho gravando. Estou bebendo vinho enquanto gravo, que é sexta, e eu bebo vinho na sexta. Então eu espero que entendam a situação que estarei nesse terceiro vídeo, porque eu acho que não vai ser um vídeo normal, não. Eu estou pressentindo que não vai ser. Oi, eu sou Esté. Hoje é sexta, dia de um vinho e um livro. O livro de hoje é Todo Mundo Aqui Vai Morrer Um Dia. Realmente, eu acertei o nome. Toda vez eu fico trocando a ordem. Ele é um livro da Emily Austin. Me lembra da Jane Austen. É o mesmo sobrenome. É escrita Não, só muda o. Troca o E e o I. Eu fiquei vendo. Será que a grafia é exatamente a mesma? Enquanto eu tava lendo, Austin, mas é um E no lugar do I, do nome dela. Não tem porque eu ter pensado. Ai, Deus do céu, realmente. Eu tô realmente um pouco bêbada. Um pouco não, eu estou bastante bêbada agora. Todo Mundo Aqui Vai Morrer Um Dia, da Emily Austin, escrito em 2021. É o romance de estreia dela. De estreia. 5 estrelas. Romance de estreia. Tanto assim, Kindle, mas graças a Deus ele não quebra. Graças a Deus. Porque eu não sei como é que conserta um Kindle. Celular eu posso levar pro conserto, mas o Kindle não. Eu já levei vezes demais o meu celular pro conserto. Já é suficiente o meu celular ir pro conserto. Esse livro é uma mistura perfeita, acho que da realidade, da nossa vida, do nosso cotidiano. Ele é uma mistura perfeita entre o fato da gente estar triste, com depressão, e a vida, poxa, a vida é assim mesmo, é uma confusão, é tudo. É engraçado. Tipo, as descrições que eu vi, as avaliações que eu via, as resenhas que eu via sobre ele, quando as pessoas falam que é engraçado, que é sarcástico, e que isso e aquilo, eu sempre tinha uma noção muito de algo parecido com Fleabag. Tinha uma noção muito de algo parecido com como arruinar um casamento. Sabe, aquela coisa engraçada que é intencional do próprio personagem. Mas nesse livro, no caso, é engraçado as situações que a personagem passa. Porque chega a ser absurdo. Não. Eu não esperava o final de como as coisas iam andar. Foi tão aleatório. Quando chega o ponto o ponto de ei, isso. Eu fiquei, oi? Por quê? Por que isso está acontecendo com ela? Por que vocês estão pensando isso sobre ela? Eu fiquei, não é possível. E aí levam isso à frente, levam isso a cabo, e eu fico tipo, não é possível. Não, mentira que... Não! Realmente, é isso aqui que tá acontecendo. E aí o desfecho vai pra uma outra coisa, mas, poxa, é muito aleatório. A simples premissa desse livro é aleatória. Inclusive eu esqueci de dar o resumo. Basicamente, esse livro se trata sobre a Gilda. Gilda é lésbica, ateia e vai trabalhar como uma secretária em uma igreja católica. E foi esse simples fato que me fez querer ler esse livro. Eu vi algumas avaliações no TikTok
Eu dei uma afastada do TikTok, não ando vendo mais tanto ele. Mas toda vez que eu vejo sempre uma avaliação lá, eu fico tipo, ah, certo, interessante. Me diga qual é a premissa e o resto deixa comigo, porque às vezes o TikTok fica hypando muito algumas coisas e acaba que não é realmente o que eu esperava. Fica criando uma expectativa irreal. Então eu fui ler esse livro simplesmente pela própria premissa de ela ser lésbica até ir trabalhar numa fucking igreja católica. Então, ela é depressiva. Depressiva para um caralho. Ela... Meu Deus, esse livro tá se tornando... esse vídeo tá se tornando completamente diferente dos dois anteriores que eu gravei. Hoje é sexta, dia de vinho e um livro, não é mesmo? Então supõe-se que talvez eu esteja bêbada, de fato. Mas, enfim, vamos voltar para o roteiro. Espere só. Esse livro, ele é a medida certa em tudo que ele se propõe a fazer. É justamente aquilo que eu tento avaliar em um livro. O que ele se propõe a fazer. E esse livro está perfeitamente alinhado com o que ele se propõe. Ele é engraçado na medida certa, em suas cenas. E não é algo forçado pra, eu sou engraçadinho, nem nada do tipo. Não, é simplesmente tão bizarro que é engraçado. E não por ser bizarro de fato, mas que realmente tá na realidade. E é tão estranho que aquilo ali aconteça. É real. E ao mesmo tempo você fica aturdido com aquilo ali. Até uma coisa que a personagem fala, que se certas coisas a gente não conhecesse como um rinoceronte, se a gente não conhecesse o rinoceronte como uma coisa real, seria algo fantástico, seria fantasioso. Então acaba que eu acho que isso que é o cômico desse livro, que ele é real e irreal ao mesmo tempo. Essa é a parte engraçada dele. E ele é triste, e ele toca você. E ele não precisa de um monólogo pra isso, sabe? Ela não precisa... Ela tem um fluxo. Existe um fluxo de pensamento da personagem dentro do livro, mas ele não é entediante. Ele não é um fluxo de não sei quantas reflexões sobre a vida, da realidade, do universo e porquê. Na verdade, isso acaba se encaixando em outros personagens. São outros personagens que trazem isso pra Gilda. Tipo, tem o nosso querido personagem Colt, que eu esqueci como é o nome dele. Eu sei que é um nome bem estranho, é um nome diferente. E ele fica trazendo aquele papo de coach, e que eu preciso escolher ser feliz, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tem uma certa reflexão na fala dele, ao mesmo tempo que é uma reflexão tonta, que não abrange a realidade por completo. Traz uma reflexão, mas não abrange por completo, e ele acaba sendo um personagem idiota por causa disso. Também tem outros personagens que ensinam pra ela táticas de lidar com os próprios sentimentos. E isso realmente parece um desenvolvimento humano. Não é algo tão forçado. Acaba se tornando realmente natural. Ela não consegue fazer terapia. Ela não tem aquele acesso direto com o terapeuta, que não tem aquela sensação de professor. Não tem um professor ensinando pra ela o que fazer, nem ela fica pensando o tempo inteiro no que é que ela deve fazer para se sentir melhor e sair daquela situação que ela está. Então acaba abrangendo. Tem aquela sensação de realmente isso é vida real. A gente aprender com uma coisa que uma pessoa ou outra lhe fala, que não tem relação nenhuma com você, e que você simplesmente fica fissurado com aquela coisa que aquela pessoa falou. E nossa, o fluxo de pensamento dela às vezes parece muito com o meu. Eu fico tipo, bicha, você é doida.
E eu tô igual. Os pensamentos dela são tão aleatórios, mas ao mesmo tempo tem um sentido neles. E é justamente assim que pelo menos funciona na minha cabeça às vezes. Não sempre, mas a boa parte do tempo. Muitas das vezes eu tô conversando com o meu marido e ele fica tipo, por que você tava pensando nisso? Eu tipo, não sei, eu simplesmente relacionei essa coisa com essa coisa, com essa coisa. Não tem realmente tem um sentido por trás dessa linha de raciocínio, mas ela não é tão sólida. Não é sólida pra você realmente dizer como se fosse um pensamento científico que precisa de provas, experimentações. Não sei, eu fiz essa comparação, não faz tanto sentido, mas faz ao mesmo tempo, que é justamente o ponto do pensamento dela que eu tô querendo passar aqui pra vocês. É uma nuance tão grande, e uma coisa que eu aprecio tanto é que a autora conseguiu passar os altos e baixos que você passa quando você tá nesse ponto da depressão que ela se encontra. Ao mesmo tempo que ela tenta viver, que ela tenta encontrar um sentido para a própria vida, ela não encontra nenhum e ela se desespera e ela tenta. E aí ela conversa com uma pessoa, conversa com outra, tenta trabalhar, tenta lavar a louça da casa e cria uma louça ao mesmo tempo que lava a louça. É uma sensação de desesperança perseguindo a esperança. Então, não é linear. A depressão, ela não é linear. Mesmo quando você sai da depressão, você continua não sendo linear. E acaba que tem muito essa... Quando se escreve livros, acaba se pensando muito em chegar a um clímax, um problema a ser resolvido, e acaba sendo meio que como subir uma montanha e descer ela. Mas a depressão não é como subir uma montanha. É mais como um relevo que é completamente irregular. Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo. É uma comparação bem clichê que se faz, mas ainda assim tá dentro da realidade. E a depressão, estar depressivo, parece muito com isso. Mas as ironias, as sátiras, as hipocrisias... Na verdade, nem é sátira, é uma hipocrisia dos personagens que confrontam diretamente com a personagem principal. Nossa, tem um momento que é muito engraçado. Na verdade, tem vários momentos que alguns personagens secundários chegam pra ela e comentam com ela sobre terceiros. E falam como essa terceira pessoa é tão bizarra, como é estranha, como ela está tão fora do que é delimitado por nós. E ela se encaixa exatamente no que é descrito. Ela fica tipo, pois é. Tá certo. As coisas que ela vivencia, o meio que ela tá, o jeito como as coisas ironizam a vida dela, como se opõem à vida dela, como ela parece estar de um lado e as coisas do outro. As ironias são muito interessantes, como tudo sobrepõe e se opõe nessa história. A única pessoa que eu realmente senti falta de um desfecho foi o irmão dela. Ou devemos dizer... Não vou dar esse spoiler. Eu senti falta. Tipo, ela meio que se dá um desfecho. Ela passa uma mensagem para o irmão dela, mas eu sinto falta de um retorno. Um retorno sobre o que de fato aconteceu, como é que estão as coisas.
foi um personagem que eu acompanhei com muito carinho. Um personagem que eu assisti e eu senti que eu compreendi ele de uma forma que eu cheguei ao âmago do que ele é. Não do que ele é, mas de... não sei. Eu senti intimidade com esse personagem, com o irmão da Gilda, o Eli. Eu senti uma certa intimidade com ele. Então me deu uma sensação de saudade de poxa, o que foi? O que aconteceu com ele? Qual foi o desfecho da história dele? Como que as coisas estão sobre ele? Então realmente acho que foi o único ponto que realmente me incomodou. Eu senti que teve um pulinho. E senti não, né? Teve um certo pulinho, digamos assim, pro final. Eu sinto que realmente teve um desenvolvimento até que chegue esse final. Eu acho que esse final faz sentido. Mas eu senti que teve um pulo, sabe? Eu acho que talvez seria mais interessante terminar um pouquinho antes. Não deixar esse final... Eu acho que o final deveria ser uma expectativa. Saber que esse é o futuro e não realmente me dar ele com uma certeza. Porque as coisas simplesmente são assim. Eu acho que o sentimento da cura seria suficiente. No final, eu sinto que talvez seria interessante ir um pouquinho mais para trás, não ter ido tanto para frente. Teve um salto no final e eu não teria parado na parte antes disso. Eu teria escrito um pouquinho depois daquilo, entre o final e a última parte da história. Eu teria terminado o livro na cura. Nessa cura. Não na cura em si, quando já está naquele... já está meio caminho andado, que já está... meio caminho andado não. Quando muitas coisas já estão resolvidas, tem um pulinho no tempo. Na minha opinião, eu teria feito no meio. Não teria feito realmente no final. O final não seria o final. Nem a última parte do livro em si. Teria feito ali no meio. Naquela parte do meio. Não vou dar muito detalhes sobre isso. Eu acho... o que eu vou falar aqui é meio que um spoiler. Mas eu teria parado no processo de cura em si. Sabe? Não teria ido nem pro final, nem quando ele começa. Na verdade, o livro todo, ele meio que é o começo de um processo de cura. Mas eu teria ido naquela... não sei, tem uma parte do processo de cura que você dá meio que um estalo na sua cabeça. Pelo menos pra mim, foi essa sensação de que tem uma parte que você entende, que você tá conseguindo, que você tá passando por isso. Então eu acho que esse... é claro, né? Aquela sensaçãozinha, né? Eu acho que seria um bom final. Acho que entregasse de bandeja, de tipo, isso aconteceu, acaba perdendo um pouco da graça. Acaba que destoa muito do livro. Do que a construção foi. E aí simplesmente você me dá isso. Pá. Mas eu gostei muito. 5 estrelas, ponto final. Em tudo que se propõe, é bom, maravilhoso. É isso. Nada mais a dizer. Então é isso. Esse é o livro da sexta. Esse é o vinho. Muito obrigada e até a próxima.